A pessoa não quer produzir conteúdo, não quer gravar por algum bloqueio, que geralmente é medo do que vão dizer, medo de não ser bom o suficiente, medo do que os outros vão falar, medo de errar, medo de ser julgado. Esse medo, ele é negativo, ele só vai te travar. É uma âncora, então você precisa desbloquear ele. Assim que você fizer, romper esse medo e ver o dinheiro entrando na tua conta, aí você vicia. O que você já deveria saber sobre produção de conteúdo? Quais são os princípios e por que produzir conteúdo? Bom, vamos lá. Essa aula é uma aula muito importante, você precisa assistir isso aqui antes de ir para produção de conteúdo, marketing e por aí vai. Por quê? Muita gente tem um bloqueio na cabeça de produção de conteúdo. Ele não quer ser visto, ele não quer aparecer, ele não quer ser exposto, ele tem medo que os outros vão pensar dele, ele tem medo de ser chamado de blogueiro, e por aí vai. Antes da gente alinhar os princípios de, por exemplo, Luiz, como que eu faço realmente marketing? Eu preciso te dizer o seguinte, esquece o que os outros estão pensando, foca no teu resultado. Tem um vídeo no meu Instagram, que eu gosto muito dele, que eu chamo ele de truque psicológico para gravar. Eu tô sentado aqui agora, né, e tô gravando pra vocês essa aula. Tem uma câmera na minha frente. Imagina que toda vez que você fizesse isso, você pegasse no teu escritório, sentasse na cadeirinha, apertasse o botão do REC aí da câmera, começasse a cair dinheiro na tua conta. Toda vez que você aperta o botão do REC, começa a cair dinheiro. Você gravaria todo santo dia? Você produziria conteúdo todo santo dia? Pois é, mas é exatamente assim que acontece. Porque quando você produz conteúdo, acontecem duas coisas mágicas. Uma, você ajuda pessoas, e outra, você vende, ou seja, você ganha dinheiro. E acho que em quase todo podcast que eu já fui, eu falei isso. Que o que eu faço hoje, o meu trabalho, independente de qual seja, de qual empresa eu esteja, eu faço por duas coisas, para ajudar pessoas e ganhar dinheiro. Porque se eu tô ajudando muita gente, não tô ganhando dinheiro, essa empresa vai falir. Mas se eu tô ganhando muito dinheiro e eu não tô ajudando essas pessoas, a empresa também vai falir. Porque em algum momento todo mundo vai começar a falar mal de mim ou da minha empresa, e aí isso vai cair, certo? Então, princípio básico, por que produzir conteúdo? Porque você vai ajudar pessoas e porque você vai vender. Daqui a pouco eu posso te dar mais alguns benefícios de produzir conteúdo e como que faz para você desbloquear isso da tua mente, mas o primeiro passo é esse, é você querer, você entender que a produção de conteúdo, ela não é para você ser blogueiro. Isso é um pilar do teu negócio, tá? Ah, Luiz, mas eu não quero ir pro digital. Beleza, pode, eu tenho uma estratégia aqui para você atuar somente no offline e não aparecer. Mas saiba que, nos pilares, o que dá maior escala e maior lucro, você tá deixando ele de lado. Mas tá tudo bem se você não quiser, tá? Eu respeito. A gente tem que entender que nem todo mundo tá disposto a atingir todos os meios de prospecção, certo? Beleza, mas vamos lá. Espero que você já tenha entendido, né, de que a produção de conteúdo, ela não é opcional, tá? Ela é obrigatória. Por quê? Porque se você não produzir pro online, você vai ter que fazer pro offline. Alguém chegar lá para te atender, você vai ter que explicar para ele, né? Ou seja, isso é produzir conteúdo, você vai ter que explicar para ele como que você vai fazer. Eu até anotei aqui, ó, para não esquecer, de que quando você ajuda e você vende, você acaba se tornando uma referência, você acaba se tornando uma autoridade. Então, falando especificamente para você que está começando, e principalmente às vezes começou pelo meu curso, essa é a forma mais rápida e mais eficaz de você conseguir autoridade, respeito, confiança do teu cliente. Por quê? Ele está colocando a carteira dele, ele está colocando a vida dele, ou então ele está colocando um problema da vida dele na sua mão para resolver. E ele só vai fazer isso se ele confiar em você. E para ele confiar em você, ele tem que, primeiro, te conhecer, depois ele tem que saber que o problema que ele te entregou, você tem domínio sobre ele e que é fácil de comunicar com você. Se você conseguir isso, óbvio, provavelmente, né, você vai conseguir atrair clientes e fechar com ele. Só que, pensa comigo, às vezes você tem um ótimo conteúdo na tua cabeça, só que você não consegue entregar isso para a pessoa. Por quê? Porque você não grava vídeos, você não entrega conteúdo. E aí o cliente nunca vai saber que você é bom. É onde entra aquela história. A mulher de César não basta ser honesta, ela tem que parecer ser honesta, entende? Então o fato de você ser muito bom não adianta. Além de você ser muito bom, você tem que transparecer e parecer ser muito bom. Eu vejo muito quando, às vezes, um advogado com 10 anos, 11 anos, 12 anos, entra na mentoria e fala, Luiz, aqui na minha cidade eu sou o melhor, eu sou muito bom, eu cobro muito bem, só que no digital não impacto, cara, eu não sei o que eu faço. A minha vontade é falar assim, faz exatamente o que você fez no offline, pro online. Porque o que é ir pro online? O que é criar conteúdo? É você pegar a tua identidade e levar ele pro online. A mesma pessoa que o Luiz é no offline, ele é no online. Tanto é que tem muito aluno que já veio até aqui no meu escritório que eu falo assim, cara, imagina se eu estivesse mentindo ou se eu não fosse eu de verdade. Aí você viu aquele monte de conteúdo, aquele monte de coisa, e aí chega que não tem nada a ver. Imagina de que a Fórmula 1 que tem lá na parede do meu escritório fosse um fake, fosse um plano de fundo, fosse um fundo verde.
Entende? Seria falso. Então, a pessoa que você é no offline, você precisa ser no online. E isso é o simples fato de você estar transparecendo. A tua identidade, ela tem que ser a mesma. Então, não tem que ser um peso você ir para online, tá? Acho que esse é o primeiro ponto que a gente tem que tocar nessa aula aqui. Agora, eu já queria falar com você sobre... Eu separei 4 pontos aqui, muito importantes, do que você não deve fazer ou coisas que você já deveria saber sobre marketing, ou sobre produção de conteúdo, ou sobre o digital. Bom, a primeira delas, gente, pelo amor de Deus, marketing não é propaganda. A pessoa acha que quando ela vai produzir conteúdo, ela tem que ser uma propaganda ambulante. Não, tá? A propaganda, ela afasta. O ideal é que você consiga criar diálogo, que você consiga criar conexão, que você consiga transparecer, volto a dizer, aquilo que você é no offline para online. Então, não fique preocupado em produzir conteúdo que seja uma propaganda o tempo todo, querendo vender o tempo todo pro teu cliente. Quando você entra lá no teu Instagram, você entra, deixa eu achar alguém aqui, um médico para eu contratar, ou deixa eu achar um nutricionista para eu contratar. Não é, velho. Você entra lá pra quê? Pra consumir conteúdo, pra dar risada, pra achar alguma coisa engraçada, pra ver o que os teus amigos, o que o pessoal tá fazendo. E aí, quando você vai produzir conteúdo, você faz o caminho inverso. Você quer fazer o quê? Quer fazer propaganda, quer vender, quer que todo mundo clique, ou o tráfego não performa, ou meu conteúdo posta ninguém curte, mas parece que você tá dando uma aula de pós-graduação de direito. Você tá fritando o gato e olhando o peixe, para de ser doido. Entende? Então, o primeiro, para de tentar fazer propaganda e começa a focar realmente em gerar uma rotina, uma novela, aparecer lá no teu Instagram, ou no teu TikTok, ou no YouTube, quem você realmente é, não precisa ser engessado. Imagina se eu tivesse que gravar esse curso inteiro aqui fingindo que eu sou um ator, o trampo que não ia dar, tá? Então, para você fazer isso, eu já entro no segundo pilar aqui que eu quero te falar, que é sobre identidade. A tua identidade, ela vai gritar, ela vai falar. Tem gente que tem muita dificuldade em gravar vídeo, mas tem uma ótima escrita, ele tem uma facilidade muito grande em escrever. Então, ou seja, essa pessoa, ela tem que se desenvolver, óbvio, a gravar vídeos, porque um perfil não vive somente de post estático, de carrosséis, mas ela vai ter uma identidade maior com post estático, ou seja, que vai ser imagem e escrito. Eu já posso te adiantar, para te acalmar, de que post estático funciona, de que carrossel funciona muito bem, porém você tem que aprender sobre copy. O que é copy? É você escrever, saber escrever, ser persuasivo na escrita. Mas assim, resumindo essa parte da identidade. A identidade, ela vai gerar uma comodidade. Por quê? Quando você descobre a tua identidade na produção de conteúdo, você consegue colocar aquilo dentro da tua rotina. Então, fica cômodo. Se eu falo pra você que todos os dias você tem que sentar e gravar um vídeo, talvez te gere um desconforto. Mas se você tem facilidade com a câmera, às vezes aparece uma oportunidade, eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, de direito de trânsito. Às vezes você está andando na rua e vê um carro sendo guinchado e você tem facilidade com vídeo, você pega, saca a câmera ali, começa a gravar o carro sendo guinchado e já fala, olha lá, o carro está sendo guinchado por isso, e não poderia, por isso. Fiquem de olho nisso, se quiser mais dicas, me segue para mais. Pronto, fez um conteúdo. Ou se fosse uma outra área, por exemplo, vamos usar de exemplo aqui um trabalhista. Às vezes a pessoa passa e vê, sei lá, um monte de gente na porta de uma loja antes dela abrir. E aí fala assim, será que esse pessoal que tá na porta da loja esperando ela abrir meia hora antes, será que conta como era isso? Será que não conta? E aí ela pega e explica se deveria contar ou se não deveria. Não tô falando pra você pegar o artigo da lei e falar o que é isso, não. É um erro muito grande também, você querer ficar dando aula de pós-graduação, dando aula de direito, falando artigo. É você falar sobre os problemas e sobre o que impacta no dia a dia da pessoa, tá? E não sobre, literalmente, o direito. A produção de conteúdo, ela deve ser direcionada. Ou soluciona um problema, ou ela gera um gatilho de curiosidade, ou então ela gera um benefício para a pessoa, ou um micro resultado, enfim. Mais para frente, você vai entender mais sobre isso. Mas para finalizar esse ponto, eu preciso de que você sinta o que é que te faz bem na hora de produzir conteúdo. Você goste de fazer isso. Elis, mas eu não gosto de fazer nada. Mas eu não gosto que você não faz, velho. Que você nunca fez. E às vezes você não gosta de fazer porque você não sabe. E aí, fazer o quê? Vai ter que testar. Vai ter que fazer até você achar qual que você gosta mais. Se você falar que não gosta de nenhum e você tá confortável com o teu resultado, com o dinheiro que tá na tua conta, então não precisa fazer não. E te digo mais, se você não quiser fazer, ótimo, o teu concorrente ama fazer isso, tá? Então fica de boa. E digo mais, se você for do direito de trânsito, não precisa fazer, deixa que eu tô fazendo. E o cliente que você não pegar, eu vou pegar. E o que você não pegar, a outra pessoa que comprou o curso, a mentoria, vai pegar.
Então, produção de conteúdo é basicamente isso. Aí você fala assim, Luiz, eu encontrei minha identidade, já tô querendo produzir conteúdo, mas rapaz, eu tenho uma dificuldade tão grande em fazer isso. Eu não tenho um editor, eu não tenho um cara de copywriter, eu não tenho quem faça aquelas imagens bonitas, aqueles carrosséis que você faz, que você coloca o teu rosto nos filmes, ou aquelas edições super bem feitas. Queridão, deixa eu te dizer um negócio. O simples converte. Eu digo até que o amador converte mais que o profissional. Porque, às vezes, um erro muito comum do pessoal é contrata uma agência de marketing e fala assim, faz 10 posts aí pra mim. E aí fica parecendo um cardápio, fica parecendo aqueles posts do STJ, fica parecendo propaganda, que eu falei no começo do vídeo, tá? Então, tomem cuidado para não delegar isso para agência e ficar parecendo um cardápio. Sabe quando você entra no Instagram, aí tá tudo da mesma corzinha, na mesma fonte, com a fotinha da pessoa. Eu vou até fazer aqui na câmera de cá. É tipo assim, a pessoa tá aqui assim. Aí tá tipo assim, escorpião, gosto de cachorros. Que mais que tem? Sei lá, advogado, pós-graduado, né? Casado com não sei o que, pai. Vem comigo. Não é isso, tá? E aí você pega e você gasta uma fortuna com uma empresa gerando identidade visual para você. Vai ser essa fonte, somente essa cor. E aí você pega o Instagram da pessoa e de cima e embaixo. Tá, tipo, geralmente é preto e vermelho, né? É tipo preto e vermelho ou preto e laranja. Ou quando é no trans, cara, eu quero... Nossa senhora, dá até tica, eu até arrepio, ó. Aquele feed de cima e embaixo amarelo. Preto e amarelo e vermelho. Como se fosse uma autoescola. Se você já faz isso, cara, vai lá e arquiva esses posts antes que eu veja, senão não vai brigar de muito. Não é isso, tá? Não é isso. O post é ter a tua identidade. Então, por que eu tô dizendo que o simples converte? Se eu entro no teu perfil, se eu vejo um perfil teu que tem uma placa amarela grandona, os escritos em amarelo, e escrito assim, 3 motivos para você recorrer a uma multa, eu pulo na hora. Agora, se é uma foto pessoal sua com o escrito dentro do próprio Instagram, feito dentro do Instagram, aqui eu chamo de nativo, né? Se foi feito lá dentro, então a pessoa não sabe se é propaganda ou se não é. Parece um conteúdo normal, parece uma foto que a pessoa está postando. E aí ela lê, né, o que está escrito que você colocou ali e talvez faça sentido para ela. Se você acertar na cópia, ela vai continuar. Então o que eu estou te dizendo? De que você não precisa de uma super produção para o teu conteúdo funcionar. Muito pelo contrário. Eu sou a favor do desmarketing. O que seria o desmarketing? Tem até um módulo e uma aula sobre isso, que é basicamente você ir no simples, tá? É você usar o próprio Instagram, é você fazer cortes simples, os stories você da forma mais orgânica e o post no teu perfil ser mais focado e mais intencional no conteúdo, no escrito, de ser algo relevante, que a pessoa realmente queira, do que ser algo extremamente produzido. É por isso que, talvez até se tiver algum aluno que depois mandou no grupo, que contratou uma agência, pagou o dinheiro, ele fez um monte de post e teve 2, 3, 4, 5 curtidas cada post. É por quê? Porque não gerou conexão e não tinha a tua identidade. Você feriu esses princípios que eu tô te dizendo aqui, ó. Tá? Aí eu vou te falar o porquê. Lembra no começo da aula que eu te disse que as pessoas entram lá por um motivo no Instagram? Pois é. As pessoas têm um negócio aqui, ó, que eu falo o seguinte. Eu vou até... Vem comigo aqui. Tem o que a pessoa quer e tem o que ela precisa. Certo? Então, na maioria das vezes, você tem que começar o teu conteúdo com o que ela quer e no fim, você entrega o que ela precisa. Como assim, Luiz? Exemplifica pra gente. Às vezes o cliente, a pessoa quer um humor. Aí você começa o teu conteúdo com algo engraçado. Na grande maioria das vezes, a gente quer algo que seja engraçado, quer algo que seja criativo, quer algo que seja atual, uma notícia, uma novidade. Enfim, a gente quer algo específico no Instagram. Mas o que a gente realmente precisa é o conteúdo que está por trás daquilo. Já deve ter acontecido com você, de você estar ali no Reels, por exemplo, voando para cima, aí a pessoa fala assim, 3 coisas que te deixariam milionário ontem. Aí ele fala, legenda. Aí você fala, Aí você clica na legenda e o conteúdo não tem nada a ver, você fica bolado. Mas às vezes o conteúdo é realmente relevante. Aí você fala, interessante. O que é isso? Tinha algo que você queria, mas você não sabia que você realmente precisava. Então, às vezes, a nossa missão, quando começa um conteúdo, é justamente isso. Entender que o teu cliente quer uma coisa
e não é te comprar. A tua função é entender isso e dentro do que ele quer, você entregar um conteúdo que ele precisa. Se você consegue juntar esses dois, aí pronto. Aí é onde a maioria das vezes o post explode. Tem uma aula aqui que eu falo o que as pessoas buscam na rede social. São qualidades que eu chamo de coringa. Acho até que eu vou mostrar aqui, depois tem uma aula só sobre isso. Mas aí talvez faça sentido para vocês já entenderem agora. Quer ver? É isso aqui, ó. O que são as qualidades coringas? São coisas criativas, fáceis de entender, atuais, cômicas, que tenham informação, que gerem emoção ou que sejam relevantes. Por que isso aqui? Foi feita uma pesquisa no Instagram 2024 e o resultado da pesquisa foi não exatamente isso, mas muito parecido com isso. E aí eu fiz essas colunas aqui. Então quando você fizer um conteúdo, um story ou um vídeo ou um reels, qualquer coisa, você pega e vem se perguntando, isso que eu fiz é criativo? Ele é fácil de entender? Ele é atual? É cômico? Se ele preencher 2 ou 3 aqui ou mais, a chance de dar certo é grande. Se não preencher nenhum desses, é porque você errou no conteúdo. Por quê? Porque as pessoas estão buscando isso aqui. Elas não estão buscando comprar as coisas. Por quê? Se ela quisesse comprar, ela entrava num site, ela entrava no Google, ela fazia diretamente, que é onde a gente faz o tráfego pago, né? Mas no Instagram, para captar de forma orgânica a criação de conteúdo, é uma outra estratégia. Pegaram a visão? Te espero na próxima aula.